Olá, amigas, amigos, estamos mais uma vez aqui. Não esqueça, né, de mim, quem me conhece já sabe, né, canal no YouTube, página no Facebook, terapias holísticas, naturais, óbvio, Instagram e aqui o canal no YouTube. Sempre, por favor, nos acompanhem, curtir, se inscrever e compartilhar. E, obviamente, assistir, né? São as coisas muito importantes. Falamos nestes dias do Manual da Autocura e vai ser disponibilizado por partes. Já gravamos vídeos. Por favor, assistam também. Vai ser muito, muito interessante. E vão ajudar muito. Ajuda muito porque tem situações onde, às vezes, só pequenas coisas, né? Como assistir um vídeo dos meus, né? Claro. Com algumas indicações, pode já ajudar. É só assistir e fazer, ok? Hoje vamos fazer um pouco diferente. Vou falar um pouco de mim, né? Quem me conhece já conhece alguma coisa e agora vamos acrescentar um pouco mais, né? É mais, como dizer, a motivação que cada um tem na própria vida, o porquê nós fazemos determinadas coisas, né? Mas antes de começar, o meu técnico vai cumprimentar, vai lembrar para vocês algumas coisas. Vamos lá, por favor. Técnico. Olá, amigos e amigas. Deixe seu like. Aprendi certinho, né? Tem um mestre na minha frente. Senão ser mais gentil, que eu falo mano, essas coisas, né? Não é o caso. Não era o caso, porque agora ficou gravado, mas tá bom. Tá bom. Já era. Bom, pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, fique acompanhando ele nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, tudo isso. Mas, por favor, espero que vocês gostem mesmo desse vídeo, porque ele está trazendo um vídeo de motivação para vocês, para entender que o quê? Nada temos que deixar de lado e sim correr atrás. Pode começar. Olha, foi tão profundo isso que quase... Cadê os lencinhos para secar as lágrimas que fiquei emocionado? Mas também, genética é aquela. E falando de genética, o que nos motiva? Por que nós fazemos determinadas escolhas na vida? Por que, ao invés de um caminho, pegamos outro? Por que em determinadas situações nós insistimos muito? Em outras, não insistimos nada. Bom, é bom saber, para começar, que nós nascemos com uma genética específica, ok? O nosso DNA vem de muito longe. Então, o DNA que pertenceu, sei lá quem, ou seja, nossos ancestrais, é sempre o mesmo. E vai se replicando e vai acrescentando determinadas outras situações, né? Os cromossomos vão se juntando. Formalmente, o nosso DNA é sempre o mesmo. Pela qual nós nascemos com um temperamento, ou seja, a base, o fundamento daquilo que nós somos. É mais ou menos 70, 75% daquilo que vai ser a nossa personalidade definitiva. As várias experiências, aquilo que nós, assim, conseguimos ver e entender, porque ver é uma coisa, entender de uma forma, se entende, cada um pode entender de uma forma diferente. Apesar que existem padrões específicos em todos os seres humanos, pela qual vamos sempre a terminar em 4, 5, 6, né? Formas diferentes de enxergar e entender uma determinada situação. O caráter vai se formando conforme o nosso crescimento, nossas experiências, criação, exemplos que nós temos, inspirações que nós temos e tudo mais, né? Mas a base, o motor, para se dizer, é sempre o mesmo. Nós podemos dizer uma coisa: o temperamento é uma mesa, retangular ou quadrada que seja. 4 ângulos. 4 ângulos, 4 lados, 4 ângulos. Ângulos pontudos, né? Normal. Se você bate, machuca.
né? O ângulo é pontudo, né? Que seja quadrado ou retangular, não importa. Isso machuca, mas preste atenção, não necessariamente os outros, para começar machuca você mesmo. Mas se nós, esse é o temperamento, mas no bem ou mal, claro, estamos dizendo que não é necessariamente pelo mal. Mas se nós pegarmos a mesma mesa, é sempre a mesma base, e damos uma arredondada nos ângulos, quando vamos bater, pode ser até que machuca, mas machuca um pouco menos. Esse é o caráter. Ou seja, vamos aprendendo a utilizar melhor, para quem quer aprender, né? Vamos utilizar melhor as nossas capacidades e diminuir aquilo que nós sabemos que são defeitos, diminuir a quantidade ou pelo menos a dor que poderia provocar nos outros e nós mesmos, né? E o que motiva nós na nossa vida? Nós, como já sabemos, nascemos com um temperamento. Por exemplo, o meu, basicamente, é o mesmo, desde de criança, né? A vontade de ser um cavaleiro, um defensor, a vontade de ajudar, isso já nasceu em mim, né? Determinadas descrições que meus pais, ainda vivos na época, que me davam, são as mesmas de quando eu tinha 3, 4, 5, 6 anos, as atitudes, é aquela que tenho hoje, que tenho alguns anos a mais. Meu filho, por exemplo, a mesma coisa. Ele tem 13 anos, eu falava para ele, ele pode confirmar, e se não confirma, eu mato ele. Eu falava para ele quando ele tinha 7, 8 anos, determinadas coisas, determinadas atitudes que ele tinha, e falo a mesma coisa para ele, que agora tem 13. Algumas coisas foi modificando, de tanto insistir, né? E também de ele ter as experiências, conhecimentos, né? Tudo aquilo que acontece de uma forma, de uma outra, ele vai aprendendo, fazer tesouro do que se aprende, né? Ele testemunha que as mesmas coisas de uma época, determinadas atitudes, de quando ele tinha 1, 2, 3, 4 anos, são as mesmas de hoje. Estávamos dizendo que as atitudes deles são as mesmas de hoje, e deles agora vai, como estávamos dizendo, confirmar, né? Aconteceu o quê? A famosa mesa, com os ângulos pontudos, arredondados. Vai aprendendo, vai modificando, mas determinadas atitudes, no bem e no mal, entre aspas, e claro, né? São as mesmas, ou seja, a base é sempre a mesma. É verdade ou não que falamos muitas vezes dessas coisas aqui? Eu te aconselho o quê? De pensar, de raciocinar o que é certo, o que é errado. Isso aqui é independente da idade. Porque certo e errado, eu também, que tenho um pouco de experiência, um pouco de conhecimento, assim como outros adultos, muitas vezes fazemos exatamente o mesmo erro. Ou seja, não aprendemos nada. Mas esse depois podemos falar, no caso, assim como da genética, é extremamente interessante. Eu já falei em outro vídeo que é muito interessante, cromossomas, DNA, ter descobertas hoje novas que, eu vou te falar, pode apostar que a história da humanidade vai ser reescrita no futuro próximo. A genética está fazendo os passos, está descobrindo as coisas que até poucos anos atrás ninguém mesmo poderia imaginar. Ou pelo menos, tinha já teorias, existiam já teorias, mas a prática ainda não tinha como, mas hoje tem. Bom, voltando tudo isso, para entender melhor como funciona o ser humano e por que determinadas coisas acontecem e por que se escolhe determinados caminhos. Às vezes não tem como, nascemos com uma missão ou uma cruz, dependendo de como vamos querer identificar isso, No meu caso, por exemplo, os meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Minha mãe, fiquei com minha mãe, sempre na Itália, alguns anos atrás. As regras eram um pouco diferentes em comparação a hoje, mas não deixa de ser assim um caminho bem parecido, Então foi internado, minha mãe trabalhava fora da cidade,
foi internado num colégio de freiras, internado pago, né? Ficar lá, noite, tudo normal, né? Como se fosse um albergue, né? Mas durante 3 anos. As visitas dos pais, em geral, era cada 2 semanas, a cada 3, aquilo que era possível, né? Eles nos levavam as coisas de comer, às vezes, mas lá era pago. Imagina, você está num hotel, paga comida e tudo, era a mesma coisa. Bom, devo dizer que aquele país católico, né? Itália, país católico, né? Naquela época, estamos falando de alguns anos atrás, mais que hoje já tem um pouco menos, né? Força da religião, não só na Itália, mas no planeta inteiro. Apesar que os muçulmanos usam isso como desculpas para toda uma série de coisas, mas isso não é o caso de falar agora, né? E devo dizer que não éramos exatamente bem tratados. Às vezes a comida faltava. Presta atenção, vou voltar a falar. Pago, internado, pago para alguém tomar conta. Era criança de 5 até 11 anos. Tomar conta de nós, pequenos, né? Então, com a escola, lógico, com obrigação de frequentar a igreja, né? Itália, catolicismo, freiras, então imagina. E eu comecei a ver as coisas erradas, né? Punições, castigos, né? Também os pais, né? Vão fazer isso direto, né? Também aqui no Brasil, famoso chinelo, né? Para ajudar na criação, né? Bem diferente dos conceitos de hoje, né? Que é o Estatuto da Criança, do Adolescente, você quase nem pode olhar, porque já está fora da lei, né? Mas não estou aqui para criticar ou comentar, estou só dizendo, né? Então surgiu em mim naquela época, apesar de ter 5, 6 anos, fiquei até 8 anos de idade. Assim, eu via as coisas, imagina, me enfiava no meio, então era já uma minha tendência natural, né? Me enfiava no meio para defender os outros, talvez até maiores que eu, mas eu apanhava também, né? Só para não perder a viagem, né? E isso me levou, assim, a enxergar determinadas situações de justiça e de coisas, ou seja, me identificar com os outros, com o sofrimento dos outros. E tentar de defender, de fazer, porque eu me sentia forte, apesar da idade e de nada, zero de experiência, lógico, né? Saí de lá aos 8 anos e estavam surgindo um monte de perguntas. Por quê? Mas como é? Por que isso acontece? E isso me levou, no tempo, a querer saber por quê, entender por quê. Isso então me levou a estudar num determinado sentido. Me levou a tentar de ajudar os outros, a levar uma alegria, me identificando. Às vezes eu sofria, entre aspas, mas que estava no meio, com toda a sensibilidade necessária, né? Talvez, e a humanidade necessária. Eu tive sempre esta aproximação. Sei lá, sempre me identifiquei, tive a facilidade de me identificar com estas pessoas. Então, nos anos, né, foi surgindo, vendo mais coisas, separações e mortes. A experiência te leva a enfrentar e a ver depressões, pessoas que via o diabo, outros. Olha, vou te falar, né? Sobretudo em pequenas cidades, né? Aconteceu também aqui no Brasil, no planeta inteiro, na realidade, toda uma série de situações, de acontecimentos. Isso me levou a querer entender o porquê e sempre entrar no meio para defender. Então, a minha missão, eu entendi, já naquela época, com 13, 14, 15, 16 anos de idade, que a minha missão era de levar um sorriso, uma alegria, uma ajuda para os outros, né? Tive várias situações. Imagina, estava indo pelo caminho, na época, da eletrônica e da informática. Meu irmão, 10 anos mais que eu, disse, mas vamos fazer junto o trabalho. Ele era um grande técnico, a nível mesmo também de computação. Estamos falando de alguns aninhos atrás, né? Não vou falar a minha idade, mas isso não importa, né? Alguns aninhos atrás, estava surgindo o computador. Imagina, eu me formei programador de computador quando quase o computador nem existia. Bom, não é que estamos falando de tantos anos atrás, alguns anos atrás. Mas o meu caminho era outro. Não tem jeito, não tem jeito. Acabei
trabalhando durante um período, aqui tinha já 17, 18 por aí, num laboratório farmacêutico. Então pode já imaginar de onde começa o caminho. Pelo trabalho que estava fazendo, também era necessário, né? Tinha bem escrito na faculdade, primeiro 2 anos de medicina. Depois mudei, porque na empresa que estava trabalhando, que tratava alimentos, né? Vendia alimentos, refeições, etc. Fazia parte do maior grupo de refeições do mundo, que é um grupo francês, na época se chamava Jacques Borel, e tinha as várias filiais. Neste caso, eu estou falando da filial italiana, né? Ticket Restaurant, você já ouviu falar, né? Aqui se usa. Bom, o dono era este grupo dos hotéis, vários hotéis, Sofitel, Restotel, etc. É o mesmo grupo, mas no meu caso era o departamento relativo à alimentação, né? Então, sendo que na época estava surgindo a imagem, a figura, né, da nutricionista, nutrólogo e tudo mais, ou seja, seria o profissional que aqui dá aula para o nutricionista nas faculdades, mas era demorado para mim, que precisava enfrentar toda esta série de situações para entender o conteúdo dos alimentos, a biomecânica dos alimentos, toda uma série de situações. Então, o que aconteceu? A empresa me pediu já que estava na faculdade, de enfrentar entre aspas, né? De fazer pequenas mudanças. O mais rápido era de farmácia, né? Farmacologia, farmacêutico. Então, entrei lá e acabei me formando, e foi mais a benefício da empresa, né? Que a empresa colaborou me ajudando monetariamente, não me ajudou não, mas era pelo meu, né? Bem, mas a química, vista do ponto de vista farmacêutico, serve até uma determinada altura, porque a minha aproximação era para a pessoa, né? E a medicina tradicional não te aproxima muito a pessoa. E foi lá que eu fui entendendo sempre mais que para a minha missão, que a minha missão era uma outra, mais no natural. E foi assim que, 2 anos depois, acessei a faculdade de homeopatia, aonde é bem mais próximo ao ser humano. A homeopatia, enquanto a alopatia, os remédios tradicionais, o remédio faz uma função que o nosso organismo deveria fazer. Na homeopatia, é estimulado o organismo a fazer aquela função. Então, era bem mais próximo ao natural. Desviei um pouco daquilo que era o conceito da empresa, e também porque depois fui fazendo o trabalho por minha conta, enfrentando várias situações, pessoas sofrendo. Eu já fui em comunidade, inclusive no Oriente Médio, na época que comecei a viajar como consultor, me ocupava da parte dos hotéis, a parte enfermeirística, para se dizer, e aquilo que era microbiologia, tudo aquilo que é relativo à manipulação dos alimentos, né, dentro das cozinhas dos hotéis. E tinha no Oriente Médio, no norte da Europa, em vários lugares, né? Então, foi vendo, conhecendo situações, religiões. Olha, vou te falar, estou até me arrepiando pensando nestas coisas aqui, que foi lá que mais ainda foram surgindo mais perguntas, mais porquê, e foi lá que foi estudando sempre mais, sempre me aproximando sempre mais das situações naturais, ou seja, a empatia com as pessoas, entender imediatamente aquilo que a pessoa tinha, também porque eu tinha passado por muitas destas situações, tinha visto muitas destas situações e entendia por quê. O porquê. Então, foi fazendo a homeopatia, saí de lá posso preparar os remédios homeopáticos, enquanto homeopatia farmacêutica, e recetar também, como homeopatia médica. E a partir daí, foi quase deixando o trabalho no campo da alimentação que estava fazendo, eu me aproximando sempre mais ao atendimento, né? Escrevi livros na época, nunca foram publicados, porque eu usava mais para apresentar palestras, cursos, ou seja, foi ampliando sempre mais. Mas faltava alguma coisa. E vai ser a última neste vídeo que eu vou falar. Vamos prosseguir no próximo vídeo, onde vamos falar
mas ainda da minha trajetória, do porquê a minha missão é esta, para não ficar longo demais, né? E foi lá que eu percebi que eu tinha aproximação física, fisiológica, microbiológica, podemos dizer assim. Na homeopatia tem também, não só a física, entra também a parte psicológica. Cuida da parte psicológica e física. Faltava alguma coisa. E foi lá que eu descobri florais de Bach. Então foi fazendo, fiz um ano, né, na escola fundada por Edward Bach mesmo, na Inglaterra. O Bach Center. Era em Birmingham na época, ainda não sei se está em Birmingham. Depois de tempo não fiquei. Sim, faço as atualizações, é claro, florais de Bach. Ele definiu, Edward Bach, inventor de florais de Bach, que falaremos de forma mais específica dos florais é dele, nos próximos vídeos. A cura da alma, ou seja, eu fui juntando o físico, fisiológico, o psicológico, e comecei a entender também o emocional, que eu já conhecia os florais, porque eu já sentia dentro de mim. E era só me aproximar da pessoa, para incrível que pareça, qualquer que era a perturbação, o problema dela, ela ficava calma, tranquila. Imagina, na época, quando eu convidava alguém em casa, o povo acabava dormindo no sofá. Falei, ué, vocês me estão visitando e todo mundo dorme? Disse, mas é tão tranquilo, tão relaxante. Não era o ambiente, é você que faz o ambiente. Então, alguém sentia desde sempre, através de mim, alguma situação. Então, cheguei aos florais de Bach. Vamos parar agora. Então, vamos prosseguir. Rápido, queria dizer Ixi. que por enquanto iremos parar por aqui, né? Porque... Mas era eu que deveria ter dito isso. Sim, mas eu vou dizer, porque o vídeo já passou de 20 minutos, a primeira parte. Meu Deus do céu. 20 minutos. Então vamos parar mesmo. Então vamos parar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma pequena parte. Caso vocês queiram a próxima parte, deixe like, mas mesmo assim Não, vamos ter a próxima parte porque eu não terminei, né? Mas vamos trazer do mesmo jeito. Chegamos aos florais de Bach, não vamos esquecer. E bom, Bach, fecha. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, fique por dentro de todas as redes sociais. Está correndo tanto que se perdeu. Tchau, até a próxima.